noite e obrigado, Maripó, pelo convite. Eu começaria por... Eu não acompanhei a situação na Grécia, tenho acompanhado, não sei se com a mesma profundidade e atenção que o Ricardo, mas acompanhei também em blogs de comunicação social. Eu começaria por dizer, em relação à situação na Grécia, que grande parte da situação social que a Grécia vive é transponível para a Europa, é sobretudo transponível para os países do sul da Europa, resumindo, sobretudo no que toca aos jovens, uma nova vaga de pessoas qualificadas que não encontram no mercado e no tecido económico o lugar que era suposto encontrarem, mas sobretudo transponível para Portugal, em relação à situação económica e social. A Grécia foi um bom aluno europeu, sobretudo um bom aluno das receitas neoliberais. Ali viveu-se e vive-se um processo de privatização, de redução das prestações sociais, de ataque sistemático aos serviços públicos. Isto num país, tal como Portugal, com um Estado de Providência débil e mesmo com um Estado débil. O Estado, mesmo em funções elementares, como se viu, aliás, nos incêndios do verão de 2007. É um país, como a maior parte dos países do sul da Europa, socialmente injusto, com um enorme fosso. É provavelmente um dos países da Europa com o maior fosso entre pobres e ricos, salários baixos e trabalho intensivo. Acho que é pior que Portugal. Dito isto, desculpem esta introdução, acho que não está em causa qualquer debate aqui, ou pelo menos entre nós, a justeza da luta da luta estudantil, e não só estudantil, que assistimos na Grécia. Portanto, para animar, vamos tentar falar daquilo em que não estamos de acordo. E que tem, obviamente, a ver, e acho que é o debate mais interessante, do meu ponto de vista, que podemos ter aqui, com a questão da violência. A violência não é, na minha opinião, o mais relevante deste movimento. Mas, pelas proporções que atingiu e, sobretudo, pela mediatização que teve do ponto de vista internacional, ela torna-se, seguramente, a mais interessante de discutir. Este movimento atingiu enormes proporções, bastante diferentes que podemos encontrar, aliás, noutros movimentos. Chegou a pontos do país que não seria normal um movimento desta natureza, com manifestações em pequenas cidades e pequenas vilas gregas. Ele teve um paralelo, e isso é interessante, em Itália, praticamente ao mesmo tempo. No entanto, com características diferentes, exatamente pela não existência, ou praticamente não existência, desse fator de violência em Itália. E o meu problema com a violência não é um problema, é também um problema de princípio, mas não é essa a discussão interessante que podemos ter. A violência neste tipo de movimentos tende a reproduzir, aliás, estes movimentos reproduzem a própria realidade social, isso é normal. Há uma desvinculação a qualquer estrutura organizada, o que corresponde à realidade de uma parte razoável dos jovens hoje, mesmo na área do emprego. São movimentos pouco programáticos e essa é a parte que me incomoda mais e a partir daí eu queria desenvolver, uma estetização da violência. E essa é, do meu ponto de vista, a questão mais preocupante. Quando eu dizia que eu não tenho uma posição, que eu tenho uma posição de princípio contra a violência, mas acho que ela deve ser cuidadosa. Se olharmos, por exemplo, para o que se passa na Palestina, compreenderemos que seguramente não estamos a falar da mesma coisa quando estamos a falar da Grécia. E, portanto, quando o debate interessante a fazer sobre a violência é qual é a fronteira, quais são os seus limites e, sobretudo, quais são os seus perigos políticos. Portanto, o meu problema com a violência é um problema político, não é um problema de princípio. Primeiro de mais, porque a violência, e estou sempre a reportar à Grécia, é conservadora. No sentido que ela não reinventa novas formas de fazer política. Ela limita-se a mimetizar o poder.
ela reproduz no combate político as armas do próprio poder, através da repressão. E se eu acho que, quando falamos, por exemplo, do CPE em França, os movimentos políticos ou têm objetivos claros, ou seja, ou pretendem conquistar qualquer coisa, reivindicar qualquer coisa, chegar a um sítio qualquer, e nesse sentido, ponho aspas aqui, terem os próprios espaços de recuo, ou então têm que conter na sua própria luta formas alternativas de fazer política, ou seja, têm que, na forma como agem, trazer eles próprios a sua alternativa. E nesse sentido, eu acho que a utilização da violência política é conservadora porque não traz alternativas, pelo contrário, reproduz a brutalidade do poder. Depois é antidemocrática. Cria ela própria uma cultura antidemocrática, incluindo dentro de si, dentro do seu meio. Além de ser, geralmente, facilmente imposta por uma parte do movimento a todo o restante movimento, sem que para isso haja qualquer possibilidade de debate político, ela rapidamente degenera numa forma de imposição dentro dos confrontos internos. Ou seja, a maior parte dos movimentos violentos que usam a violência como arma política acabam de resolver os seus problemas internos de forma violenta. E aliás, se olharmos para vários exemplos na história, e até na nossa história, rapidamente movimentos que consideram legítima a utilização da violência utilizam-na quando dentro do próprio movimento há divergências e, portanto, passa a ser essa a principal arma de resolução de conflitos. Portanto, ela cria um código de poder próprio que é o poder da força física. Depois ela é suicidária, porque não procura maiorias sociais. A violência tende, pelo contrário, a ir reduzindo a base social de apoio do movimento, até chegar à pureza final. E, para terminar, ela é muito facilmente manipulável. Primeiro de tudo pelo adversário. Se olharmos para o que aconteceu em Génova, mas nem precisamos de mais. Recentemente, agora, nestes movimentos em Itália, grupos neonazis tentaram infiltrar-se no próprio movimento de contestação estudantil, tentaram e conseguiram. Ou seja, a facilidade, a fraqueza de um movimento violento é total. Porque exatamente porque a violência tem uma parte anónima, antidemocrática e tribal, que não encontra nenhuma forma de decisão minimamente democrática. A própria ideia de... Eu sou, devo dizer, muito cuidadoso quando se fala da espontaneidade dos movimentos. Independentemente deles poderem ser espontâneos. Mas há uma fronteira. Os movimentos acaba sempre por alguém mandar no movimento. Há sempre alguém que toma as decisões. Podem até ir tomando pessoas diferentes, mas há sempre alguém que toma as decisões. E exatamente um dos meus problemas com movimentos que não têm direção política, e eu não vejo a direção política como problema, vejo como uma vantagem de qualquer movimento. Primeiro de tudo é porque não tem instâncias democráticas de decisão. Depois é porque geralmente nós não conseguimos identificar quem está a tomar as decisões por nós. E este é um dos meus problemas com uma certa fascínio que as pessoas têm, e que eu acho normal que tenham, por uma suposta espontaneidade, que ao contrário do que parece não é mais democrática, é menos democrática, não é mais participada, é menos participada. Há menos pessoas envolvidas nas tomadas de decisões. E geralmente estes movimentos violentos estão muito associados à ideia a uma ideia de uma espontaneidade que tem pouca, na minha opinião, pouca base factual. Não sei, já passei os 10 minutos, então vou acabar.